Bom dia! Para você que já dormiu aí mais uma noite, está descansado e já está acordando para ir para o seu trabalho, resolver suas coisas, que Deus abençoe o teu dia e te proteja abundantemente. Hoje é domingo, 19 de março de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Filipenses capítulo 4, versículo 2 diz assim: O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jogo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Ainda que tenhamos recebido a Cristo como Salvador, e com Ele o perdão de todos os nossos pecados, continuamos vulneráveis em nossos sentimentos e emoções. Já somos novas criaturas, segundo o livro de 2 Coríntios, mas a nossa velha natureza ainda é suscetível às circunstâncias que nos advêm. Sendo assim, não é normal ficarmos ansiosos, com medo, desanimados, abatidos. Eu quero falar hoje de medo e ansiedade. O próprio apóstolo Paulo experimentou tais sentimentos em sua vida cristã. Mesmo o Senhor Jesus, nos seus últimos dias, revelou a nós a tristeza do seu coração. Contudo, essa tristeza não provém de uma velha natureza, no caso de Jesus, e nem havia vulnerabilidade nele. Qual de nós não se sente ansioso e com medo diante de uma enfermidade? Mediante o seu emprego, uma crise familiar, violência que nos cerca, os desafios que temos que assumir ou mesmo diante das lutas pelas quais a nossa igreja passa. Muito bem. O terapeuta cristão, irmão Collis, ele faz uma distinção entre a ansiedade normal, que é uma reação natural diante dos perigos e ameaças, que é controlada ou diminuída quando as circunstâncias exteriores se modificam, e a ansiedade aguda ou neurótica, que desenvolve sentimentos exagerados de desespero e medo, mesmo quando o perigo é inexistente. Para ambas, Deus providenciou recursos para nos ajudar nestes momentos. No texto de Filipenses, a partir do versículo 2, notamos que a igreja ou alguns de seus membros estavam em crise de relacionamento. Aparentemente, as irmãs Evódia e Sintique andavam em desacordo. Tal desavença estava entristecendo os demais irmãos. Paulo então pediu a um obreiro amigo que promovesse a reconciliação, e a igreja que resolvesse a questão, voltasse a se alegrar no Senhor. A gente vê que no versículo 6 e 7, Paulo está ensinando o que fazer para vencer a ansiedade e o medo. E um dos pontos é identificar a causa do problema. Talvez a dor dos irmãos e a sua ansiedade estivessem como origem na discussão entre as duas irmãs. E Paulo foi direto ao ponto da tensão. Ou seja, descobrir a causa da ansiedade dá início à solução do seu problema. Através da observação, reflexão, autoanálise, leitura da Bíblia, aconselhamento, podemos descobrir o que de fato nos preocupa. Por exemplo, enquanto você está me ouvindo agora, a sua ansiedade é para que Deus fale com você. Você está ansioso por uma resposta, buscando a voz de Deus. Mas escuta, às vezes, você precisa focar na voz do Senhor, nos mínimos detalhes, naquilo que Ele está te falando, como Ele está te falando agora. Vencer teu medo e a tua ansiedade, conhecendo Cristo, que é o teu Salvador, e conhecendo também a tua mente e o teu corpo. Às vezes não é fácil esse exercício, mas pode nos fazer muito bem, se ele for feito adequadamente. Você sabe as causas da sua ansiedade quando as sente?
Davi certa vez pediu que Deus vasculhasse o seu coração e fizesse aflorar os males que ali estavam, em Salmo 139. Você já pediu para Deus fazer isso? Muito bem. Precisamos considerar a ajuda de um irmão cristão. Devemos reconhecer que ninguém é curado sozinho. Depois que você descobrir a causa da sua ansiedade, ataque-a. O apóstolo Paulo não teve dúvida. Repreendeu as duas irmãs e as admoestou a pensarem concordemente no Senhor. Para ajudar na resolução do conflito, ele pediu ajuda a um obreiro. Não sabemos quem era esse companheiro de jogo, mas o certo é que a sua ajuda foi muito importante naquela hora. Todo crente deve ter seu companheiro de jogo. Aquelas pessoas que, em momentos difíceis, ajudam você em oração, em aconselhamento, lembrando que essas pessoas devem ser idôneas e terem conhecimento da palavra de Deus. Esse apoio fraternal é de especial significado quando o problema é o tratamento do medo e da ansiedade. A Bíblia afirma que o perfeito amor lança fora todo medo. Collins, como eu já citei antes, afirma que o inimigo do medo é o amor, especialmente demonstrado como o amor de Cristo, que ajuda também aqueles que sofrem de ansiedade e medo. Então, se o inimigo do medo é o amor, encha teu coração de amor, do amor por Jesus e lance fora todo o medo. Pregar o Evangelho do Salvador com paciência e amor é a melhor maneira de levar outros a expulsar da sua vida o medo e a ansiedade. Depois, alegre-se sempre em Deus. Possivelmente a crise de relacionamento das duas irmãs estava tirando a alegria da igreja. E de fato é. Quando existem irmãos discordando dentro da igreja, parece que a igreja recebe um balde de água fria. Não seja você o motivo de discórdia dentro da sua igreja, da sua congregação. Pelo contrário, ajude seu pastor, seja uma pessoa sensata. Não discorde daquilo que a Bíblia fala, nem daquilo que seu líder tem colocado como visão que Deus tem dado a ele para a igreja, para a obra. Mas ajude, não seja como essas duas irmãs que estavam brigando. Então, a crise de relacionamento das duas irmãs estava tirando a alegria da igreja. De fato, toda divisão no corpo de Cristo traz consigo uma tristeza imensa. Talvez seja por isso que Cristo orou tanto pela unidade de seus filhos. E ele nos apontou como corpo. A igreja é o corpo onde Cristo é a cabeça. No entanto, em meio às lutas, os irmãos foram exortados a se alegrar no Senhor. Por maiores que sejam as lutas, sempre haverá em Deus um motivo de alegria. A Bíblia diz, na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. No versículo 6, no meio da ansiedade e medo, deveria ainda assim haver ações de graças. Se olharmos somente para os problemas, ficaremos mais ansiosos ainda. Mas se olharmos para Cristo, nos alegraremos nele. Segundo Collins, alegrar-se para os cristãos é uma ordenança permanente do Senhor, pois ele disse que jamais nos deixaria. Temos ainda a expectativa de sua volta, a volta da sua vinda, e ele nos levará a um lugar especial feito para seus filhos. Baseados nessa promessa, podemos viver livres do medo. Precisamos conhecer a palavra de Deus e sermos consolados e fortalecidos por ela. Você já orou muito durante a sua crise existencial? Todos nós passamos por crises existenciais. Foi crescendo tanto em confiança em Deus que no final das suas provações, ele declara, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó teve uma crise existencial, assim como eu e você também temos. Ana, por sua vez, foi embora contente após ter orado com tanta dedicação ao Senhor e ouvido as palavras do sacerdote. Asaf se mostrou confiante na soberania de Deus após entrar no santuário e orar. À medida que nós confiamos mais em Deus, nos dedicamos à oração. Menos a ansiedade e menos o medo habita em nós. Em Mateus 6, o Senhor Jesus ensina que não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. O que devemos fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Repita comigo, a minha oração vence a ansiedade. A minha oração vence a ansiedade. Quem ora
sempre vive bem. O texto de Filipenses começa relatando uma crise de relacionamento, mas termina com uma promessa de paz. É possível ter paz de Cristo, ocupando o lugar do medo e da ansiedade em nossa mente e coração, mesmo que as circunstâncias externas não mudem. O que determina a paz no barco não é a ausência da tempestade lá fora, mas a presença de Jesus do lado de dentro. Jesus nos prometeu uma paz que o mundo não pode dar. No entanto, afirmou que no mundo nós teríamos aflições, mas não é a ausência de problemas e aflições que nos trarão paz, mas é uma dependência completa do cuidado do nosso Pai Celeste que trará paz para nós. Alguns recursos espirituais que foram citados nesse texto nos ajudarão a vencer o medo e a ansiedade, que você possa exercitar, ler a palavra de Deus, orar e principalmente confiar nele de todo o seu coração. E a ansiedade é a incerteza das coisas que estão por vir. Então, passe a crer, passe a confiar, lance fora todo o medo, se encha do amor do Senhor, da presença do Senhor e diga para Deus, com tua mão, segura bem a minha, e pelo mundo alegre eu seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras. Teu rosto vendo, Senhor, nada temerei. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia. E esta noite eu estarei ministrando na Igreja Batista em Zurique, Suíça. Eu espero você que mora na Suíça. Você é meu convidado. Um forte abraço. Deus te abençoe.